O objetivo desse vídeo aqui hoje é para falar um pouquinho do curso de Engenharia de Barragens de Rejeitos e eu vou falar sobre dois tópicos especificamente. Eu vou falar da importância do ciclo hidrológico no planejamento de obras hidráulicas e o impacto das obras hidráulicas nas bacias hidrográficas e o meio ambiente em geral. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre o ciclo hidrológico, basicamente, nós nos referimos ao quê? A gente está falando daquele movimento natural de... Não é necessariamente um movimento, mas é sobre a produção de água de forma natural do mundo, onde nós temos as águas dos oceanos, a evaporação, a condensação, a precipitação, onde depois a gente vai ter a parte dessa água que vai ser congelada, a gente vai ter o escoamento superficial, a infiltração e o armazenamento no subsolo. Isso basicamente é o nosso ciclo. É assim que a água existe no nosso planeta, água potável. E falando mais sobre então a importância desse ciclo hidrológico, a presença dessa água, a quantidade dela durante o ciclo, vai ser decorrente dos diversos tipos de ambientes em que nós vamos ter. Então, vai depender do tipo de ambiente, vai depender das variações climáticas, geográficas, pluviométricas. Então, esse ciclo hidrológico, ele se trata de um processo natural que mantém a água em constante transição na nossa superfície terrestre, na atmosfera. É aquilo que eu falei um pouquinho anteriormente, né? Onde ela é impulsionada pela gravidade, principalmente pela radiação solar e pela inclinação do planeta. Então, para a gente pensar um pouco sobre esse processo contínuo hidrológico e das interferências humanas que geram consequências e possíveis ações de preservação do nosso meio ambiente, né, da preservação do nosso ciclo hidrológico, é sumariamente importante, principalmente hoje quando a gente fala de grandes obras, de grandes empreendimentos de mineração que consomem muita água. Tudo isso precisa ser muito bem planejado. E nós temos uma água que é disponibilizada, a nossa água potável, ela é finita, né? Ela não é um recurso infinito. E isso vai definir para a gente a estrutura e parte das funções do nosso meio ambiente, que vai ser necessariamente responsável pela sobrevivência de plantas, animais e todas as substâncias em circulação que constituem o ser vivo. Então, quando nós falamos, mais uma vez, sobre o ciclo da água num nível regional, num nível local, isso pode ser alterado tanto de forma quantitativa, dado a quantidade de processos que nós fazemos em prol de se obter determinados produtos que nós vamos usar a água, e o que vem acontecendo com certa frequência que acelera esse consumo, sendo que a maior parte dessas atividades são atividades antrópicas, né? São atividades causadas por homens, que são os grandes responsáveis, né, por essa alteração do nosso ciclo, o nosso ciclo de produção de água. Então, como exemplo, nessas áreas urbanas, por exemplo, o aumento das áreas impermeáveis resulta na diminuição de infiltração de água no subsolo e aumenta o nosso escoamento superficial. Consequentemente, nós temos diversas enchentes, alagamentos, diversos problemas que são gerados nas grandes capitais em detrimento da impermeabilização do solo. E o segundo ponto, falando do impacto dessas obras hidráulicas nas bacias hidrográficas e no meio ambiente em geral. Então, como eu disse anteriormente, quando a gente pensa nesses grandes empreendimentos, por exemplo, nas áreas que nós vamos fazer uma implantação de uma barragem de rejeitos, a gente tem uma população que vive a montante, a jusante dessa barragem, que muitas vezes vai ter que ser retirado desse local. A gente vai ter o processo de afugentamento de animais, nós vamos ter o afugentamento do bioma, que também tem que ser preservado, as espécies de plantas que tem nos locais, para que a gente possa então implementar o empreendimento. Então, essas obras hidráulicas, elas causam diversos impactos sociais e ambientais negativos.
as populações que são atingidas diretamente através de alagamento, as propriedades, as casas, áreas produtivas e até cidades. E isso a gente fala mesmo de locais que são pensados para se ter um empreendimento que funcione ali através de um barramento, mas que por algum motivo ele, por exemplo, ele transborde, a gente tenha não necessariamente um galgamento, mas pode acontecer de ele transbordar e impactar aquela população, ou até mesmo a necessidade de abertura de comportas, que pode gerar a inundação de algum rio, o transbordo de algum rio. E falando então desses impactos sociais, a gente tem um número difícil de ser precisado em relação à quantidade de pessoas que já foram deslocadas até hoje em razão de implementação de barragens, mas elas não são as únicas atingidas, as populações locais, né? Nós temos também todos os animais que também são atingidos, os biomas, e a maioria desses levantamentos realizados pelos governos, pelas empresas, consideram como atingidos pelos projetos apenas aquelas pessoas que são deslocadas por causa do enchimento do reservatório. Só que a gente tem como se fosse, de forma indireta, as outras pessoas que também vão ser prejudicadas. Como eu falei anteriormente, a população montante, que é aquela que está acima, e a jusante, aquela que está abaixo da barragem. Os poceiros, parceiros, meeiros, agregados, trabalhadores, as pessoas que são deslocadas por causa de outras partes do projeto. E isso porque quando a gente vai implementar um projeto, a gente tem que pensar nas vias de acesso desse projeto. Então tem uma área dele que vai ter que ser uma área local, que vai ter que ser preparada para acessar o projeto e que muitas vezes vai causar impactos para as pessoas que vivem lá. Temos ainda as pessoas que têm seu acesso às escolas, hospitais, comércios, as atividades econômicas que dependiam da população, professores, enfim, escolas que são inundadas. A gente tem todo um ciclo social que é impactado. E falando da parte de impactos ambientais, a gente tem a perda da biodiversidade. A inundação dessas áreas com vegetação e florestas nativas, elas geram um impacto mais evidente, como por exemplo para construção de hidrelétricas, empreendimentos minerários. Então muitas vezes essas obras são construídas exatamente nos últimos redutos, onde existem remanescentes florestais importantes para a conservação da biodiversidade, da Mata Atlântica, e muitas vezes nós temos uma mata virgem, que acaba tendo que ser desmatada para a implementação de um empreendimento. As áreas onde normalmente se encontram terras muito férteis, refúgios de fauna silvestre, exatamente por se tratarem, em sua grande maioria, de matas ciliares. São aquelas que se encontram às margens dos rios. Então, muitas vezes, essas florestas são únicas, que sobraram por conta da dificuldade de acesso, por causa também da nossa exploração de madeira, né, que aconteceu no início da descoberta do Brasil, e o desmatamento de mata nativa, né, a gente tem uma pequena parte hoje que é preservada. Então, a gente tem, basicamente, alguns impactos. A gente tem tremor de terra, a qualidade da água que muda, o efeito sobre aquele bioma que vive na água, né, os peixes, os outros animais, os impactos gerais das obras hidráulicas, a erosão, depósito de sedimentos. Então, o que fica de resumo aqui para a gente? Que é importante nós pensarmos sobre os impactos, até onde vai a extensão, a dimensão dos impactos ambientais, sociais, como que a gente pode continuar fazendo o que precisa ser feito, como que, por exemplo, a mineração vai seguir, mas as próximas gerações também vão conseguir trabalhar sem que a gente deprede tanto o meio ambiente. É isso. Até o próximo vídeo.